A Gestapo zombou de um idoso, até descobrir que ele escondia 15 famílias na sua oficina. Joseph, introdução. 23 de outubro de 1943, 11 horas e 47 minutos, Rua Copérnica 7, Varsóvia ocupada. O Hauptsturmführer Klaus Hoffmann empurrou a porta da oficina de carpintaria com tanta força que as dobradiças enferrujadas gemeram. Atrás dele, 4 soldados da SS entraram em formação. Fuzis carregados, botas batendo no assoalho de madeira coberto de serragem. No centro da oficina, curvado sobre uma bancada de trabalho, um idoso de 73 anos continuou a aplainar uma tábua de carvalho como se nada tivesse acontecido. Suas mãos, manchadas de verniz e tremendo levemente pela idade, moviam-se com a precisão mecânica de 6 décadas de experiência. Joseph Kowalski, latiu Hoffmann em alemão. O idoso levantou os olhos devagar, os olhos cinzentos e aguados encarando o oficial nazista com a expressão de quem já viu coisa demais na vida para se deixar intimidar por homens de uniforme. Sou eu, respondeu em polonês, a voz áspera, mas firme. Hoffmann sorriu com aquela crueldade casual que a ocupação tinha tornado normal. Isso seria fácil. Um carpinteiro velho, provavelmente surdo, certamente burro. Os informantes tinham relatado atividade suspeita, entregas demais de madeira, visitantes demais para um negócio moribundo em plena ocupação. Recebemos denúncias, disse Hoffmann, caminhando lentamente ao redor da oficina, os olhos varrendo cada canto, de que o senhor está fabricando móveis para judeus, escondendo contrabando, talvez escondendo pessoas. Hoffmann esperava negação, pânico, aquele colapso nervoso típico quando confrontavam civis poloneses. O que viu, em vez disso, foi algo desconcertante. O idoso simplesmente assentiu. Eu faço móveis para quem paga, disse Joseph, voltando ao trabalho. Os nazistas pagam, os poloneses pagam. Se os judeus tivessem dinheiro, eu também venderia para eles. Mas vocês fizeram questão de que eles não tenham nada, não é? A insolência pegou Hoffmann de surpresa. Os poloneses normalmente se encolhiam. Aquele velho agia como se os nazistas fossem apenas um incômodo menor, como chuva em dia de trabalho. Revistem este lugar, ordenou Hoffmann. Cada centímetro. Esse velho está escondendo alguma coisa. Os soldados se espalharam. Começaram a virar bancadas, abrir armários de ferramentas, bater nas paredes procurando espaços ocos. A oficina era um caos de madeira, ferramentas, projetos pela metade. Um desastre perfeito para esconder qualquer coisa. O que Hoffmann não sabia, o que nenhum oficial nazista em Varsóvia tinha descoberto em 3 anos de ocupação, era que ele estava parado bem no centro da mais audaciosa rede de resgate da Polônia ocupada. Que a oficina de carpintaria moribunda era uma fachada para uma operação que já tinha salvado 147 vidas judaicas. Que, debaixo das botas dele, a 2 metros de profundidade, num porão, modificado acessível apenas por um mecanismo tão engenhoso que parecia impossível, 15 famílias, 67 pessoas, prendiam a respiração na escuridão absoluta. E que o idoso que ele supunha ser senil e inofensivo era, na verdade, Joseph Kowalski, ex-engenheiro civil, veterano da Primeira Guerra Mundial. Viúvo que perdera tudo na vida, exceto a habilidade de construir coisas impossíveis e a convicção de que certos princípios valiam a pena morrer por eles. Nas próximas 7 horas, a Gestapo destruiria aquela oficina à procura do esconderijo que sabia que existia. Interrogariam o idoso, bateriam nele, ameaçariam executá-lo ali mesmo, mas nunca encontrariam o porão. E nesse fracasso, descobririam algo que a arrogância nazista jamais tinha considerado. Que a experiência de 70 anos construindo coisas,
podia ser aplicada a construir o invisível, que as mãos trêmulas de um velho podiam desenhar sistemas capazes de derrotar toda a maquinaria do Terceiro Reich. Esta é a história de como um carpinteiro de 73 anos transformou sua oficina em santuário para 147 almas, de como a precisão de 6 décadas derrotou a Gestapo repetidas vezes, e de como um homem que a guerra tinha quebrado decidiu que sua última obra-prima seria a salvação. Pausa aqui e me diga nos comentários. Você acha que conseguiria ficar em silêncio absoluto, sabendo que 66 pessoas dependem de você não fazer um único som? Por quanto tempo você acha que aguentaria? Parte 1. O mundo que existiu antes. A oficina na Rua Copernica era o reino de Józef Kowalski desde 1898, quando ele a abriu aos 28 anos, recém-casado, cheio de ambição. Varsóvia, naquela época, era uma cidade de impérios em choque. Rússia, Prússia, Áustria-Hungria dividiam a Polônia como se fosse um bolo. Mas Józef não pensava em política. Ele pensava em madeira. Era carpinteiro de terceira geração, mas engenheiro por formação. Uma combinação rara que o tornava valioso. Ele conseguia projetar pontes e construir móveis, calcular cargas estruturais e criar encaixes de rabo de andorinha que duravam séculos. Seus móveis adornavam casas de nobres poloneses, escritórios de burocratas russos, sinagogas judaicas, principalmente sinagogas. Józef tinha construído a Arca Sagrada da Grande Sinagoga de Varsóvia em 1902. Um trabalho que levou 8 meses. Talhada em carvalho polonês, com incrustações de ébano, era uma peça tão magnífica que rabinos vinham de Cracóvia só para vê-la. A comunidade judaica de Varsóvia passou a chamá-lo de o Carpinteiro de Deus. Um apelido que o constrangia, mas que, lá no fundo, ele apreciava. A esposa dele, Zofia, morreu em 1918 durante a pandemia da gripe espanhola. Eles tinham um filho, Marek, que morreu em 1920 na Guerra Polaco-Soviética, uma bala russa atravessando o peito aos 19 anos. Em 1939, quando os nazistas invadiram, Józef já vivia havia 2 décadas sozinho no apartamento acima da oficina, conversando principalmente com a madeira. Aos 69 anos, ele era um anacronismo, um mestre artesão numa era de produção em massa, um crente na qualidade quando o mundo valorizava a quantidade. Os pedidos tinham diminuído. Os clientes jovens queriam móveis de fábrica, mais baratos, mais rápidos. A oficina que um dia empregou 12 aprendizes agora era um negócio de um homem só. A invasão nazista em 1º de setembro de 1939 mudou tudo e, ao mesmo tempo, não mudou nada. Bombas caíam em Varsóvia. Prédios desabavam. Milhares morriam. Mas na oficina de Józef, o trabalho continuava. A madeira não se importava com política. Os encaixes de rabo de andorinha não reconheciam fronteiras. O que mudou foi quem começou a bater à porta dele. Outubro de 1940, 13 meses depois da invasão. Um rabino que Józef conhecia havia décadas apareceu na oficina depois do toque de recolher, arriscando execução sumária por estar nas ruas. Józef, disse o rabino, usando o nome polonês, embora normalmente falassem em Yiddish. Eu preciso te pedir uma coisa impossível. Józef, que estava envernizando uma cadeira, nem levantou o olhar. O impossível só leva um pouco mais de tempo. O que você precisa? Os nazistas estão construindo um muro. Vão nos trancar todos, cada judeu de Varsóvia, dentro de um gueto. Dizem que é por saúde pública, para nos proteger. Mas nós sabemos o que isso é de verdade. É prisão. E o que eu posso fazer? Perguntou Józef, embora já soubesse a resposta. Algumas famílias não vão entrar no gueto.
Vão se esconder. Precisam de lugares. A sua oficina fica fora da área do gueto. É numa rua lateral, pouco vigiada. Você poderia esconder judeus e se arriscar a ser enforcado? Completou Joseph. É isso que você está me pedindo. O rabino assentiu, miserável. Joseph finalmente parou o que fazia e encarou o rabino. Eu construí a arca da sua sinagoga há 40 anos. Você lembra o que me disse quando instalamos? Não. Você disse, Joseph, você construiu uma casa para a palavra de Deus. Que Deus abençoe as suas mãos. Pois bem, agora eu vou usar essas mãos abençoadas para construir casas para o povo de Deus. Traga quem precisar se esconder. Foi uma decisão instantânea, sem deliberação, sem cálculo de risco. Joseph tinha 70 anos. Já tinha enterrado a esposa e o filho. Não tinha nada a perder, além de uma vida que ele considerava já vivida. Se fosse morrer, morreria fazendo algo útil. A primeira família chegou 3 dias depois. Parte 2. Os primeiros refugiados e a realidade do perigo. Samuel e Dvorah Rosenbaum chegaram com os 3 filhos na noite de 4 de novembro de 1940. Trouxeram uma mala pequena, algum dinheiro escondido no forro dos casacos e um terror absoluto nos olhos. Joseph os instalou no sótão acima da oficina. Era um espaço rudimentar, sem isolamento, frio brutal no inverno, calor insuportável no verão. Mas tinha teto, paredes e distância dos olhos nazistas. O acordo inicial era simples. Os Rosenbaum permaneceriam absolutamente em silêncio durante as horas de trabalho, quando clientes alemães ou poloneses colaboracionistas poderiam aparecer na oficina. Joseph instalou um sistema de sinais. 3 batidas no teto significavam perigo. Fiquem imóveis. 2 batidas significavam tudo livre. Podem se mexer. Funcionou por exatamente 11 dias. Em 15 de novembro, um oficial da SS entrou na oficina para encomendar uma escrivaninha. Enquanto discutiam o desenho, um dos filhos dos Rosenbaum, Jacob, de 6 anos, espirrou, alto, inconfundível. O oficial congelou. O que foi isso? Joseph, cujo coração tinha parado, mas cujo rosto permaneceu perfeitamente calmo, apontou para a rua. Provavelmente alguém passando lá fora. Essas paredes são finas. O oficial não se convenceu. Começou a caminhar em direção à escada que levava ao sótão. Joseph teve 3 segundos para pensar. Se o oficial subisse, encontraria 5 judeus. Os Rosenbaum seriam fuzilados na hora. Joseph seria enforcado na praça pública como aviso. Ele fez a única coisa que lhe ocorreu. Fingiu um ataque cardíaco. Agarrou o peito, gemeu, desabou dramaticamente contra a bancada, derrubando ferramentas com estrondo. O oficial nazista se virou. Viu o idoso aparentemente morrendo. Por um instante, pareceu que ele simplesmente iria embora, deixando Joseph morrer ali. Mas alguma coisa, talvez um resquício de humanidade, talvez medo da burocracia se um civil morresse durante uma visita oficial, fez com que ele reagisse. "Médico!" gritou para a rua. "Esse velho precisa de um médico." Na confusão que se seguiu, vizinhos correndo para ajudar, o médico local sendo chamado, Joseph sendo deitado no chão. O oficial foi embora, esquecendo a escrivaninha, esquecendo o espirro, lembrando apenas que civis poloneses eram um incômodo constante. Quando todos saíram e o médico confirmou que Joseph estava perfeitamente bem, embora dramaticamente talentoso, Joseph subiu ao sótão. A família Rosenbaum estava em pânico, chorando, pedindo desculpas. "Não peçam desculpas", disse Joseph com firmeza. "Mas entendam uma coisa, isso não vai funcionar. Vocês não podem ficar aqui. Um espirro quase matou todo mundo. A gente precisa de algo melhor." "O que pode ser melhor?"
perguntou Samuel. Para onde a gente vai? Joseph pensou no problema como engenheiro. O sótão era insuficiente porque ficava perto demais das áreas de trabalho. Acessível demais, óbvio demais se alguém resolvesse procurar de verdade. Ele precisava de algo mais distante, mais escondido, mais impossível de achar por acaso. A oficina tinha um porão, um espaço de depósito que Joseph quase não usava porque exigia descer uma escada íngreme, dolorosa para os joelhos dele aos 70 anos. Media cerca de 6 metros por 4. Teto baixo, escuro, úmido. Mas tinha potencial. Eu vou construir alguma coisa, disse Joseph por fim. Ainda não sei exatamente o que, mas vou construir um lugar onde vocês possam desaparecer por completo. Vai levar um tempo. Até lá sejam mais cuidadosos. Naquela noite, Joseph desceu ao porão com uma lamparina a óleo e um caderno. Mediu dimensões, estudou a estrutura, calculou possibilidades. A mente de engenheiro dele enxergava o espaço não como era, mas como poderia ser. Via paredes que ainda não existiam, espaços que poderiam nascer, mecanismos de ocultação capazes de derrotar buscas nazistas. Ele desenhou esboços até às 3 da manhã. Quando finalmente subiu para o apartamento, já sabia exatamente o que iria construir. Seria sua obra-prima. Não uma arca para a sinagoga, mas uma arca para vidas humanas. E, como toda a carpintaria dele, seria feita para durar séculos, ainda que, provavelmente, só precisasse durar meses. Ele estava completamente errado sobre os meses. Parte 3. A construção do impossível. O projeto que Joseph concebeu era tão engenhoso que, ainda hoje, décadas depois, engenheiros estudam a simplicidade dele. O porão da oficina media 6 metros por 4, com um pé direito de 2,3 metros. Joseph propôs dividi-lo em 2 seções com uma parede falsa que pareceria o muro original de fundação do prédio. A seção da frente, aquela que qualquer pessoa que descesse a escada veria, seria exatamente o que se esperava. Armazenamento de madeira, ferramentas velhas, entulho acumulado por décadas. Uma bagunça convincente que convidava a uma inspeção superficial, mas desestimulava uma investigação mais profunda, porque, à primeira vista, não havia nada interessante ali. A seção de trás, escondida atrás da parede falsa, seria o esconderijo real. Teria 3 metros por 4, suficiente para 15 pessoas sentadas ou 10 deitadas. Mas o gênio não estava nas dimensões, e sim no acesso. A maioria dos esconderijos tinha entradas óbvias, uma vez que você sabia onde procurar. Painéis na parede, alçapões no chão, portas atrás distantes. Joseph entendia que qualquer entrada visível, cedo ou tarde, seria descoberta. Ele precisava de uma entrada invisível. A solução dele aproveitava o fato de estar construindo no porão de um prédio de 1897. As fundações eram de alvenaria de tijolo e pedra, sólidas, porém imperfeitas pelos padrões modernos. Joseph desenhou um sistema de entrada que usava a estrutura existente. Num canto do porão, havia uma chaminé antiga de um fogão a carvão, selada havia décadas, quando o prédio foi modernizado com aquecimento elétrico. A chaminé era uma característica original, documentada nas plantas, totalmente comum. O que Joseph fez foi brilhante. Escavou atrás da chaminé selada, criando um túnel baixo de 1,5 metros, que conectava o porão, visível, ao esconderijo oculto. Depois, reconstruiu a parte de trás da chaminé usando tijolos que podiam ser removidos um a um por dentro, mas que pareciam argamassa sólida por fora. Para acessar o esconderijo, alguém precisava descer ao porão, o que já era perigoso se os nazistas estivessem no andar de cima. Identificar a chaminé selada correta. Havia 3 chaminés antigas no porão.
Saber que a parede traseira daquela chaminé específica podia ser desmontada, retirar 8 tijolos numa sequência exata para abrir uma passagem de 60 centímetros, rastejar pelo túnel de 1,5 metro na escuridão total e remontar os tijolos por dentro para selar a entrada. Sem conhecimento prévio e preciso, era impossível. Mesmo com conhecimento, exigia prática. As primeiras tentativas da família Rosenbaum levaram 7 minutos. Joseph insistiu para reduzirem para 2 minutos, depois para 90 segundos. A construção levou 6 semanas, trabalhando sozinho à noite, depois do toque de recolher, quando os sons de marteladas e escavação podiam ser atribuídos a bombardeios aliados distantes ou a obras nazistas. Joseph trabalhava sozinho. Aos 70 anos, cavava entulho, carregava tijolos, instalava vigas de sustentação. O corpo dele protestava todas as noites. Costas gritando, mãos sangrando, pulmões ardendo com a poeira de argamassa. Mas ele continuava, porque tinha prometido construir algo, e os Kowalski cumpriam promessas. Os detalhes técnicos revelavam décadas de experiência. Ventilação. Joseph instalou um tubo de ventilação escondido, que passava pelo sistema de dutos do fogão antigo, fornecendo fluxo de ar passivo suficiente para 15 pessoas por períodos prolongados. Drenagem. O porão oculto ficava abaixo do nível da rua e era vulnerável a alagamentos. Então, Joseph cavou um sistema rudimentar de drenagem do tipo dreno francês, uma trincheira com cascalho que canalizava a água para o esgoto existente do prédio. Isolamento acústico. As paredes entre o porão visível e o esconderijo eram de tijolo duplo, com uma cavidade de 15 centímetros preenchida com areia, que amortecia o som quase por completo. Provisões. Ele construiu prateleiras com água em garrafas de vidro bem vedadas, latas de comida que ele revezava mensalmente, cobertores, baldes sanitários com tampas herméticas, velas em recipientes fechados com fósforos impermeáveis e um kit médico básico, incluindo morfina obtida com um médico simpatizante para emergências. Quando terminou, em janeiro de 1941, convidou a família Rosenbaum para inspecionar. Desçam ao porão visível, orientou. Tentem encontrar a entrada. Eles passaram 40 minutos procurando. Não acharam. Joseph precisou mostrar, tijolo por tijolo, como desmontar. É impossível, sussurrou Dvorah Rosenbaum. Se nós não conseguimos achar, os nazistas nunca vão achar. Exatamente, disse Joseph. Agora pratiquem entrar até conseguirem fazer isso no escuro, em silêncio, em 90 segundos. O custo total da construção: 340 zlotys poloneses, aproximadamente $80 em valores de 1941. Cada zloty veio das economias de Joseph, da pensão de veterano da Primeira Guerra, dinheiro que ele planejava usar numa aposentadoria tranquila, que sabia que nunca teria. O primeiro teste do esconderijo veio 2 semanas depois. Parte 4. O primeiro teste e a expansão da rede. 27 de janeiro de 1941, 9h20. Joseph estava cortando tábuas de pinho quando viu veículos da Gestapo estacionando na rua. Não na frente da oficina, mas 3 prédios adiante. Ainda assim, perto o suficiente para gelar o sangue. Ele subiu correndo a escada, os joelhos reclamando, mas obedecendo, até o apartamento onde os Rosenbaum passavam os dias. Gestapo na rua, disse, sem rodeios. Pro esconderijo, agora. Os Rosenbaum tinham praticado 50 vezes, mas prática e realidade são universos diferentes. As mãos de Samuel tremiam tanto que ele deixou cair os 2 primeiros tijolos. Dvorah empurrava as crianças com tanta pressa que Jacob tropeçou e bateu a cabeça no túnel, começando a chorar. Silêncio, sussurrou Joseph, urgente.
Silêncio total. Ou todos morremos. Levou 2 minutos e 40 segundos. Bem mais do que o treinado. Mas os 5 estavam lá dentro quando Joseph remontou os últimos tijolos do lado de fora. Ele voltou para sua oficina, sentou na bancada e retomou o corte da madeira como se nada estivesse acontecendo. Os oficiais da Gestapo nem chegaram a entrar na oficina dele. Prenderam uma família polonesa 3 portas abaixo, suspeitos de resistência, fuzilados naquela tarde no pátio de Pawiak. Mas o incidente provou algo crucial. O sistema funcionava. Quando os Rosenbaum emergiram 4 horas depois, o tempo que Joseph exigia que esperassem para garantir que o perigo tinha passado, estavam traumatizados, mas vivos. Funcionou, disse Samuel, a voz misturando espanto e horror. Funcionou mesmo. É claro que funcionou, respondeu Joseph. Eu sou carpinteiro profissional. As minhas coisas sempre funcionam. A notícia correu pelo gueto de Varsóvia do jeito que a informação corre em comunidades desesperadas, em sussurros, conhecidos de conhecidos, rabinos confiando em rabinos. Havia um carpinteiro fora do gueto que conseguia esconder famílias, que tinha um lugar seguro, que arriscava a própria vida repetidas vezes. Em março de 1941, mais 3 famílias chegaram à oficina de Joseph. O problema era espaço. O esconderijo comportava 15 pessoas com algum conforto, 20 espremidas. Mas 20 pessoas vivendo permanentemente numa oficina visível? Impossível. Os vizinhos perceberiam. Os nazistas perceberiam. Tudo desabaria. Joseph desenvolveu uma solução que transformou a operação dele de um esconderijo estático numa rede dinâmica. Começou a contatar antigos clientes, poloneses para quem ele tinha feito móveis por décadas. Gente que o conhecia como um homem bom. Muitos católicos devotos que acreditavam que ajudar judeus era um mandamento cristão. Eu preciso de um favor, ele dizia, direto. É perigoso, é ilegal. Vai matar vocês se forem pegos. Vocês me ajudam? Surpreendentemente, a maioria dizia que sim. A Polônia ocupada produzia tantos colaboradores quanto heróis. E muitas vezes, os heróis eram pessoas comuns decidindo que certas coisas valiam a pena morrer por elas. Em maio de 1941, Joseph tinha estabelecido uma rede de 8 casas seguras. Apartamentos, fazendas, comércios onde famílias judaicas podiam se esconder de forma permanente. A oficina dele virou uma estação de trânsito. O processo era assim. Famílias judaicas chegavam à oficina, geralmente à noite, guiadas por contatos do gueto. Ficavam no esconderijo de 1 a 7 dias, enquanto Joseph providenciava documentos falsos, transporte e locais permanentes. Eram transferidas para casas seguras usando um sistema de mensageiros. Jovens poloneses, cuja aparência ariana e papéis perfeitos evitavam suspeitas. Uma nova família chegava e o ciclo se repetia. O esconderijo que Joseph construíra para uma família agora servia como ponto de passagem para dezenas. Era um sistema brilhante, simples e resistente. Porque não dependia de um único ponto de falha. Joseph também ampliou a infraestrutura física. No porão visível, criou um segundo esconderijo. Esse era rústico, deliberadamente óbvio. Atrás de uma estante de madeira, um espaço pequeno onde podiam se esconder 2 ou 3 pessoas. Por que construir um esconderijo que os nazistas vão achar facilmente? Perguntou Samuel Rosenbaum. Por quê? Explicou Joseph. Quando eles procuram e encontram alguma coisa, param de procurar. Se vierem, vão achar esse esconderijo falso. Vão se parabenizar. Vão embora. E nunca vão procurar o esconderijo de verdade. Era psicologia aplicada.
Entender que o sucesso percebido cria complacência. Os nazistas jamais imaginariam que o esconderijo encontrado era apenas isca para o esconderijo real, a poucos metros dali. A rede cresceu. No fim de 1941, Joseph coordenava 8 casas seguras, 15 mensageiros, 3 falsificadores de documentos e 2 médicos que tratavam refugiados doentes sem denunciar às autoridades. E fazia tudo isso mantendo a aparência de um carpinteiro velho, lentamente perdendo o negócio por causa da guerra. Os nazistas que, vez ou outra, encomendavam móveis, viam nele um idoso inofensivo, provavelmente senil, certamente sem perigo. Era o disfarce perfeito porque era quase verdade. Joseph era velho, mas de jeito nenhum era inofensivo. Parte 5. O custo humano e as vidas no esconderijo. Manter uma rede de resgate não era uma logística abstrata. Era trauma humano repetido, multiplicado, acumulado. Joseph via terror em rostos novos toda semana. Mães que tinham deixado filhos no gueto porque não conseguiam salvar todos e tiveram que escolher. Pais que tinham visto famílias serem deportadas para Treblinka em vagões de gado. Crianças que tinham assistido a execuções públicas nas ruas do gueto. O trauma se manifestava de formas previsíveis e imprevisíveis. Alguns refugiados ficavam silenciosos, quase catatônicos, como se falar exigisse uma energia que precisavam guardar para sobreviver. Ficavam sentados no esconderijo por horas sem se mexer, olhos abertos, mas vazios. Outros falavam sem parar quando era seguro, despejando palavras como se o silêncio forçado criasse uma pressão que explodia nos poucos momentos de alívio. Contavam histórias da vida antes da guerra, lembranças obsessivas de uma normalidade perdida. As crianças eram o mais devastador. Tinham aprendido a não chorar, não rir, não fazer o som normal de uma infância. Uma menina de 4 anos chamada Rachel, que passou 6 dias no esconderijo esperando o transporte, tinha esquecido como rir. Quando algo a divertia, ela sorria em silêncio, sem que nenhum som saísse. Joseph tentou ajudá-la. Fez caretas engraçadas, talhou um brinquedinho de madeira. Rachel sorria sem barulho, mas não conseguia produzir riso. O que nós fizemos com elas? Ele perguntou a Devorah Rosenbaum certa noite. Estamos salvando as vidas, mas quebrando as almas. As almas se curam se elas viverem, respondeu Devorah. Mortas, não existe cura possível. Era uma matemática brutal, mas verdadeira. O espaço físico do esconderijo impunha um sofrimento próprio. Joseph tinha projetado para 15 pessoas com conforto, mas conforto era relativo. 15 pessoas em 12 metros quadrados significava menos de 1 metro quadrado por pessoa. Durante os dias no esconderijo, o espaço, era impossível que todos ficassem de pé ao mesmo tempo. As pessoas se revezavam, alguns sentados enquanto outros ficavam em pé para esticar as pernas inchadas. O ar, a ventilação era suficiente, mas não farta. Depois de 12 horas com 15 pessoas, o ar ficava pesado, difícil de puxar fundo. A luz, escuridão total, exceto por velas ocasionais, que Joseph só permitia em emergências, porque o oxigênio era precioso. A higiene, baldes com tampa num canto. O cheiro era administrável com as tampas, mas horrível quando alguém precisava usar. O ruído, silêncio absoluto era obrigatório durante as horas de trabalho da oficina, quando clientes podiam estar em cima, 16 horas por dia sem falar, sem se mexer além do estritamente necessário. Leah Goldstein, uma mulher de 38 anos que passou 9 dias seguidos no esconderijo em agosto de 1942, esperando papéis que lhe permitiriam viajar para uma casa segura no interior. Descreveu depois a experiência num depoimento do pós-guerra. No terceiro dia, eu perdi a noção do tempo.
Não sabia se era manhã ou tarde. A fome era constante, mas não era o pior. O pior era a claustrofobia psicológica de existir como nada. Estávamos vivos, mas não vivíamos. Respirávamos, mas não existíamos. Era um ensaio de morte. Eu criei um jogo mental. Memorizava cada detalhe do esconderijo na escuridão. Contava tijolos tocando neles. Memorizava quem se sentava onde. Media o espaço rastejando milímetro por milímetro. Qualquer coisa para ocupar a mente. No 7º dia, comecei a ter alucinações. Eu via luz que não existia. Ouvia vozes da minha mãe morta. Meu marido, escondido comigo, segurava minha mão e sussurrava que estava tudo bem. Mas não estava. Eu estava me despedaçando. Joseph descia toda a noite depois do toque de recolher, mexia nos tijolos, passava comida, água, notícias do mundo lá fora. O rosto velho dele, iluminado por uma vela, era a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Era a prova de que ainda existíamos para alguém do lado de fora. No 9º dia, os papéis ficaram prontos. Nós saímos, tomamos banhos que Joseph preparou, comemos comida de verdade. Naquela noite, dormi numa cama de verdade numa casa segura no interior. Chorei por 3 horas seguidas, não de tristeza, mas de puro alívio físico por existir num lugar onde eu podia ficar de pé, me esticar, falar. Joseph salvou a minha vida, mas salvou de um jeito que reconhecia que a salvação primeiro te quebra e só depois te reconstrói. Não era romântico, era brutal, mas era sobrevivência. Joseph via esse quebrar e reconstruir repetidas vezes. Desenvolveu técnicas para ajudar psicologicamente. Contava histórias, quando descia com provisões. Trazia notícias do mundo de fora, rumores de avanços aliados, esperança de uma libertação futura. Mentia quando precisava. Esperança era remédio. Oferecia pequenos confortos, doces para as crianças quando conseguia, um livro para um adulto alfabetizado, uma vela extra para uma família celebrar o Shabat na escuridão. Reconhecia a humanidade. Memorizava nomes, perguntava por familiares, lembrava detalhes pessoais. Tratava os refugiados não como um peso, mas como pessoas cujas vidas importavam uma a uma. Um homem chamado Abraham Weinberg, médico de 52 anos que passou pela oficina a caminho de uma casa segura, perguntou a Joseph: "Por que você faz isso? Você é cristão. Nós não somos o seu povo." Joseph, que raramente filosofava, respondeu apenas: "Eu construí a arca da sua sinagoga há 40 anos. Agora eu construo arcas para o seu povo. É o mesmo trabalho. Proteger o sagrado." Em setembro de 1942, a rede de Joseph já tinha levado 89 pessoas para a segurança. O esconderijo tinha sido usado 47 vezes durante batidas ou emergências. Os nazistas nunca tinham descoberto. A sorte perfeita, um dia, termina. Outubro de 1943 traria a prova mais severa. Parte 6. A traição e a batida em massa. Thomas Kaminski era um polonês de 31 anos, ex-estudante de direito cuja formação foi interrompida pela invasão. Em 1943, ele trabalhava como informante da Gestapo, denunciando atividades da resistência em troca de dinheiro e privilégios. Ele não era ideológico. Não odiava judeus em particular. Era um oportunista que percebeu que a guerra criava uma economia em que informação valia mais do que moral. Em setembro de 1943, Kaminski ouviu rumores num café frequentado pelo submundo de Varsóvia. Um carpinteiro velho perto da rua Copernica ajudava judeus. Os detalhes eram vagos, mas suficientes para investigar. Kaminski visitou a oficina de Joseph, fingindo ser um cliente em busca de móveis. Joseph, normalmente cauteloso,
não detectou nada suspeito. Kaminski era polonês, falava sem sotaque, conhecia Varsóvia intimamente. Parecia legítimo. Durante 20 minutos, discutiram o desenho de um armário. Kaminski observou tudo. A oficina bagunçada, a escada para o apartamento acima, a entrada do porão parcialmente visível atrás de uma pilha de madeira. "O senhor trabalha sozinho?" perguntou Kaminski com naturalidade. "Na minha idade, quem mais trabalharia comigo?" respondeu Joseph. "Os jovens querem salários, que eu não posso pagar." "E família?" "Todos mortos. Guerra, doença. Eu sou o último Kowalski." Kaminski notou uma contradição. Uma oficina de um homem só deveria ser silenciosa. Mas havia ruídos, movimento lá em cima, sons que sugeriam mais de uma pessoa. "Ouvi alguma coisa lá em cima", comentou. "Ratos", disse Joseph, sem interromper o que fazia. "Prédio velho, ratos por todo lado. Veneno não funciona. Eu aprendi a conviver com eles." Era uma mentira convincente porque era parcialmente verdade. O prédio tinha ratos. Só que também tinha 3 famílias escondidas naquele dia específico, esperando transporte para locais permanentes. Kaminski foi embora sem encomendar móveis. Joseph percebeu. Clientes normalmente fechavam algo depois de uma consulta longa, mas achou que o homem só estivesse comparando preços. 4 dias depois, Kaminski reportou ao seu contato na Gestapo. "O carpinteiro da Copernica 7 provavelmente esconde judeus. Não tenho prova definitiva, mas o comportamento é suspeito." Normalmente, a Gestapo exigia evidências mais sólidas antes de uma grande batida. Mas outubro de 1943 era um período de intensificação. Os nazistas estavam liquidando o gueto de Varsóvia, deportando milhares por dia para Treblinka. Qualquer suspeita de ajuda a judeus justificava a ação imediata. O Hauptsturmführer, Klaus Hoffmann, recebeu ordens para investigar a oficina de Joseph Kowalski. 23 de outubro de 1943. 11h47, o momento que abre nossa história. Hoffmann e 4 soldados da SS entraram na oficina. O que eles não sabiam era que, naquele dia específico, o esconderijo abrigava um número recorde de pessoas. Não 15, não 20, 67. Uma cadeia de coincidências infelizes tinha criado uma crise logística. O transporte para 3 casas seguras diferentes atrasou ao mesmo tempo. Um mensageiro foi preso num posto de controle. Uma casa segura no interior foi comprometida por outro, informante. Famílias que deveriam ter saído dias antes ainda estavam na oficina de Joseph. 67 pessoas, 18 famílias, espremidas num espaço feito para 15. Quando Hoffmann e os soldados entraram, as 67 pessoas estavam no apartamento de cima, comendo, falando, existindo como seres humanos. O esconderijo estava vazio, porque ninguém esperava perigo ao meio-dia. Joseph ouviu as botas nazistas martelando o assoalho de madeira. O coração dele afundou. Não havia tempo. O protocolo exigia que os refugiados ouvissem o aviso, corressem escada abaixo, atravessassem o porão visível, desmontassem a chaminé tijolo por tijolo, rastejassem até o esconderijo e remontassem a entrada. Para uma família, 90 segundos. Para 67 pessoas, impossível. Mas lá em cima, no apartamento, Samuel Rosenbaum, que já vivia ali havia 19 meses, que conhecia cada centímetro, que tinha praticado evacuação centenas de vezes, assumiu o controle. Silêncio absoluto. Sussurrou urgente. Formação de evacuação. Agora. As famílias tinham sido treinadas. Sabiam que o pânico mata. Moveram-se numa sequência ensaiada. Primeiro as crianças pequenas carregadas por adultos, depois os idosos amparados. Depois todos os demais numa fila organizada.
desceram a escada sem som, pés de meia, porque Joseph insistia que todos deixassem os sapatos lá em cima para se moverem em silêncio. Atravessaram o porão visível como fantasmas. Na chaminé, 3 homens trabalhavam ao mesmo tempo, removendo os tijolos na sequência perfeita que tinham decorado. Cada tijolo passava de mão em mão e era colocado silenciosamente numa pilha organizada. 67 pessoas, 12 metros quadrados de espaço. Lá em cima, Joseph encarava Hoffman com uma atuação que mereceria prêmios se existisse a categoria idoso fingindo confusão diante de nazistas. Judeus? Repetiu, depois da acusação de Hoffman. Aqui, Hauptsturmführer, olhe para a minha oficina. Eu estou quebrado. Mal estou sobrevivendo. Como eu poderia alimentar judeus? Os informantes dizem que há atividade suspeita. Informantes mentem por dinheiro. Ou confundem atividade normal com conspiração, porque a guerra deixou todo mundo paranoico. Joseph falava devagar de propósito, com um sotaque polonês exagerado, repetindo perguntas, pedindo esclarecimentos. Cada segundo ganho era precioso. Hoffman ordenou a busca. Os soldados começaram a revistar de forma metódica. No porão, a última pessoa, uma mulher grávida que não conseguia se mover rápido, finalmente rastejou para dentro do esconderijo. Os 3 homens remontavam os tijolos freneticamente por dentro. 67 pessoas em 12 metros quadrados. Impossível sentar todos. Impossível ficar de pé todos. Corpos comprimidos com tanta densidade que respirar exigia coordenação para que os peitos conseguissem se expandir. Um bebê de 6 meses começou a chorar. A mãe o apertou contra o peito na mesma hora, cobrindo delicadamente a boca dele, sussurrando sem som orações para que ele se acalmasse. Lá em cima, um soldado da SS encontrou a escada para o apartamento. Subiu. Encontrou o espaço vazio, com poucos móveis. "Quem mora aqui em cima?" perguntou. "Eu moro", respondeu Joseph. "Sozinho. Como eu disse, todos mortos." "E por que tantas camas?" O soldado tinha contado 4 camas em 2 quartos. Restos da época em que a família vivia aqui. Mulher, filho, os 2 mortos. Eu não tirei os móveis. Velho demais para carregar coisa pesada. Era uma mentira brilhante, porque reforçava a visão nazista de poloneses como sentimentais e preguiçosos. O soldado encontrou a cozinha, com pratos para 8 pessoas secando. "Por que tantos pratos se o senhor vive sozinho?" Joseph não hesitou. "Eu lavo uma vez por semana. Uso 1 por dia, junto 8, lavo tudo de uma vez. É mais eficiente do que lavar todo dia." Hoffman interrompeu. "Vamos descer ao porão." No esconderijo, as 67 pessoas ouviram essas palavras. Sabiam que a ventilação já era insuficiente para tantos. Em 5 minutos, alguns começariam a desmaiar por falta de oxigênio. Em 10 minutos, poderiam morrer. Continua no próximo mensagem. Seguirei exatamente desde aqui, sem cortar em frases curtas. Parte 7. 7 horas de terror. Hoffman desceu a escada íngreme até o porão, com Joseph atrás dele, movendo-se de propósito bem devagar. "Cuidado", advertiu Joseph. "Escadas velhas, perigosas. Um homem jovem como o senhor desce fácil, mas um velho como eu leva tempo." Aquilo era um aviso para os refugiados tanto quanto uma falsa precaução para Hoffman. O porão visível era exatamente como Joseph havia planejado. Uma desordem convincente. Pilhas de madeira apodrecendo, ferramentas enferrujadas, entulho acumulado por décadas. Uma camada grossa de poeira sobre tudo, denunciando que ninguém mexia ali havia muito tempo. Hoffman caminhou lentamente pelo espaço, os olhos varrendo de maneira metódica. Ele era um oficial experiente.
veterano de dezenas de batidas. Sabia exatamente o que procurar. Bateu nas paredes com a bengala, ouvindo o som em busca de oco. As paredes do porão soavam sólidas. A argamassa era velha, autêntica, esfarelando em alguns pontos do jeito que confirmava a idade do prédio. Ele mediu o lugar com os olhos, comparando as dimensões do porão com o tamanho da oficina em cima. Pareciam bater. Não havia nenhum espaço faltando, óbvio. "O que é aquilo?" perguntou, apontando para o esconderijo falso atrás da estante. Joseph já esperava essa pergunta. "Depósito velho. Antes eu guardava ferramentas valiosas ali. Agora está vazio. Os nazistas levaram tudo que tinha valor anos atrás." "Mostre." Joseph empurrou a estante com esforço, encenando fragilidade. Atrás, havia uma porta claramente disfarçada. Hoffman sorriu. Era exatamente isso que ele tinha vindo encontrar. Abriu a porta. Dentro, um espaço vazio de 2 metros por 1. Poeira grossa, teias de aranha. Evidentemente não era usado havia muito tempo. "Vazio", observou Hoffman, com um tom de decepção. "Como eu disse", respondeu Joseph. "Tudo de valor já foi levado." Mas Hoffman não estava satisfeito. Informantes raramente estavam completamente errados. Havia algo ali. Ele sentia isso. "Tragam ferramentas", ordenou a um soldado. "Vamos procurar de forma mais sistemática." Trouxeram marretas, pés de cabra, sondas de metal. E pelas 7 horas seguintes, os nazistas destruíram metodicamente o porão de Joseph. Bateram em cada parede, ouvindo qualquer mudança de ressonância. Tiraram cada prateleira do lugar, examinando o que havia atrás. Cavaram no chão de terra em vários pontos, procurando alçapões enterrados. Encontraram as 3 chaminés antigas. Bateram em cada uma. Todas soavam sólidas. Não havia motivo para suspeitar que uma delas, especificamente, pudesse ser desmontada. No esconderijo, 67 pessoas existiam num inferno silencioso. O ar ficou viciado em questão de minutos. Com tantos corpos consumindo oxigênio num espaço selado, o dióxido de carbono se acumulava rápido demais. As pessoas respiravam curto, tentando gastar menos ar. Mas isso só aumentava a tontura, a náusea, a sensação de descontrole. Um homem de 60 anos, com doença cardíaca, sentia dor no peito. Apertava o punho contra a boca para não soltar um gemido audível. A mulher ao lado o sustentava, sentindo o corpo dele tremer de esforço para permanecer em silêncio. O bebê tinha parado de chorar, mas agora respirava de forma irregular, como se fosse chorar de novo a qualquer instante. A mãe o balançava o mínimo possível, sussurrando sem som junto à orelha dele. Um menino de 8 anos precisava desesperadamente usar o balde sanitário, mas não conseguia se mover por entre aquela massa de corpos sem fazer barulho. No fim, urinou onde estava, sentindo a vergonha quente subir, mas escolhendo o silêncio em vez da dignidade. Uma mulher de 45 anos começou a hiperventilar. Um ataque de pânico se formando. O homem ao lado cobriu a boca dela com a mão, com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo, enquanto ela lutava para controlar a respiração. Lágrimas desciam pelo rosto dela na escuridão total. O calor corporal de 67 pessoas elevava a temperatura drasticamente. O suor escorria, a roupa encharcava, o cheiro era terrível. Suor, urina, medo puro. Do lado de fora, a menos de 3 metros de distância, Hoffman continuava batendo nas paredes. "Aqui!" gritou um dos soldados, golpeando uma seção que soava ligeiramente diferente. Hoffman se aproximou. Bateu no mesmo ponto. Havia de fato uma diferença sutil na ressonância. Ele ordenou que arrancassem o reboco. Os soldados começaram a picar. Atrás do reboco, tijolo sólido. Ah,
Diferença no som era apenas variação na argamassa antiga, não evidência de esconderijo algum. Mesmo assim, a busca continuou. Hoffman estava convencido de que existia algo. Na terceira hora, dentro do esconderijo, várias pessoas estavam à beira do desmaio. O ar estava tão ruim que cada inspiração exigia esforço consciente. Alguns chegaram a perder a consciência por segundos, corpos mantidos de pé apenas pela pressão dos corpos ao redor. Joseph, lá em cima na oficina, era interrogado repetidas vezes por Hoffman entre uma sessão e outra de destruição. Por que tantos visitantes, segundo os vizinhos? Clientes. Poucos, mas alguns nazistas encomendam móveis. E os poloneses também precisam de móveis, mesmo com a guerra. Por que entregas grandes de comida? Eu compro para o mês inteiro. A distribuição das rações é pouco confiável. Quando consigo comida, compro bastante e guardo. É sobrevivência. Por que luz acesa à noite, depois do toque de recolher? Eu trabalho à noite porque durmo mal. Artrite, idade. Quando não consigo dormir, eu trabalho. Mantenho as mãos ocupadas. Cada resposta era plausível. Cada resposta tinha um pedaço de verdade. Joseph tinha aprendido que as melhores mentiras carregam o máximo de verdade possível. Na quinta hora, Hoffman já estava frustrado. O instinto dele dizia que o informante tinha razão. Mas as evidências não confirmavam. Eles tinham destruído o porão, encontrado o esconderijo falso vazio, medido cada canto. Mais um teste, decidiu. Mandou trazer um cão farejador. Um pastor alemão treinado para detectar seres humanos escondidos. O cão desceu ao porão, farejando de forma sistemática. No esconderijo, as 67 pessoas conheciam esse perigo. Cães podiam sentir cheiro de humanos através de paredes. Estavam condenadas. Mas Joseph tinha previsto isso também. Quando construiu o esconderijo, espalhou pimenta do reino moída dentro da cavidade de areia entre as paredes. A pimenta interferia no olfato do cão, criando uma cortina de cheiro. O cão farejou todo o porão. Latejou perto da chaminé, detectando algo. Mas quando os soldados investigaram, encontraram um rato morto preso num duto antigo. Uma explicação perfeita para o comportamento do cão. Na sexta hora, Hoffman admitiu a derrota. O informante estava errado, disse com amargura. Ou o velho tirou o que estava escondendo antes de chegarmos. Às 18h30, os nazistas foram embora. Joseph permaneceu imóvel por 30 minutos, garantindo que realmente tinham ido, que não era um truque. Só então, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia controlá-las, desceu ao porão, foi até a chaminé e começou a remover os tijolos. Os primeiros corpos que saíram estavam inconscientes. O homem de 60 anos com o coração doente. A jovem que tinha tido o ataque de pânico. O bebê respirando raso, os lábios ligeiramente azulados. Joseph e Samuel Rosenbaum puxaram as 67 pessoas para fora. Deitaram os desmaiados no chão do porão, abriram janelas, deixaram o ar fresco entrar. Levou 40 minutos até que todos recuperassem a consciência. O médico que estava entre os refugiados examinou o bebê. Desidratado, traumatizado, mas sobreviveria. O homem de 60 anos tinha sofrido um ataque cardíaco leve, mas estava estável. Milagrosamente, todos tinham sobrevivido. Naquela noite, Joseph moveu todas as famílias imediatamente para locais de emergência pela cidade. A oficina estava comprometida. Mesmo que os nazistas não tivessem encontrado o esconderijo, voltariam com vigilância. O lugar continuou operando, mas com extremo cuidado. Passaram-se 2 meses, até que Joseph arriscasse abrigar refugiados de novo.
A batida de 7 horas virou lenda na comunidade da resistência polonesa. A história de 67 pessoas sobrevivendo ao impossível. De um idoso derrotando a Gestapo com engenharia e nervos de aço. Mas Joseph nunca comemorou. Ele sabia que a sobrevivência tinha sido questão de centímetros e sorte, tanto quanto de habilidade. Parte 8. Os meses finais e a libertação. Depois de outubro de 1943, Joseph passou a operar de forma diferente. A oficina já não abrigava várias famílias ao mesmo tempo. Apenas uma ou duas por vez, e movidas rapidamente para lugares permanentes. O esconderijo passou a ser usado principalmente em emergências. Batidas súbitas, perigo imediato. Já não era uma estação de trânsito, mas um último refúgio quando todo o resto falhava. A rede continuou funcionando. Casas seguras que Joseph tinha estabelecido mantinham famílias escondidas de forma permanente. Mensageiros moviam pessoas. Falsificadores produziam documentos. Em março de 1944, quando Corrie ten Boom foi presa na Holanda, Joseph, na Polônia, continuava escapando da captura. Tinha 74 anos. Trabalhava com dor constante de artrite. Sobrevivia com rações que mal bastavam. Mas continuava, porque parar significava abandonar pessoas que dependiam dele. Um episódio de abril de 1944 mostra o tamanho do compromisso. Rachel Lieberman, uma menina de 12 anos cuja família inteira tinha sido deportada para Treblinka, chegou à oficina sozinha. Tinha escapado de um vagão de trem, saltando quando ele desacelerou. Caminhou 40 quilômetros até Varsóvia. Lembrou o endereço da oficina por rumores que ouvira no gueto. Ela estava desnutrida, traumatizada, psicologicamente destruída. Joseph a escondeu, a alimentou e permitiu que ela chorasse, pela primeira vez em semanas. "Por que você me ajuda?" perguntou Rachel depois de uma semana de recuperação. "Eu nem sou da sua família." Joseph, que raramente demonstrava emoção, sentiu os olhos encherem d'água. "Eu tive um filho, Marek. Morreu aos 19. Outra guerra, outro inimigo, a mesma estupidez. Se alguém tivesse ajudado o Marek quando ele precisou, ele estaria vivo. Eu ajudo quem o Marek teria sido se tivesse sobrevivido." Rachel sobreviveu à guerra, emigrou para Israel em 1948 e deu ao seu primeiro filho o nome de Joseph. A revolta de Varsóvia, de agosto a outubro de 1944, complicou tudo. O Exército Nacional Polonês tentou libertar Varsóvia da ocupação nazista antes que os soviéticos chegassem. Os nazistas responderam com uma brutalidade devastadora, destruindo a cidade de forma sistemática. A oficina de Joseph foi danificada por bombardeios em setembro de 1944. O porão, incluindo o esconderijo, sobreviveu, mas a oficina de cima ficou parcialmente destruída. Joseph continuou operando entre ruínas. Nas semanas caóticas da revolta, com os nazistas distraídos pelos insurgentes, ele conseguiu mover mais 15 famílias para a segurança. A libertação chegou em 17 de janeiro de 1945, quando o Exército Vermelho finalmente tomou Varsóvia. Os nazistas recuaram, levando prisioneiros e destruindo evidências dos crimes. Joseph sobreviveu. Aos 75 anos, tinha atravessado a invasão alemã, 4 anos de ocupação, a revolta de Varsóvia e a libertação soviética. Nos dias após a libertação, pessoas começaram a sair dos esconderijos por toda Varsóvia. Muitas foram até a oficina de Joseph para agradecê-lo, para dizer que tinham sobrevivido, para chorar por quem não voltou. Samuel Rosenbaum e a família sobreviveram. Leah Goldstein sobreviveu.
Abraham Weinberg, o médico, sobreviveu. Rachel Lieberman sobreviveu. Nem todos sobreviveram. Algumas casas seguras foram descobertas. Alguns mensageiros foram presos. Alguns refugiados foram capturados durante transferências. Mas registros do pós-guerra, compilados com cuidado por organizações judaicas polonesas e por depoimentos de sobreviventes, estimaram que a rede de Józef Kowalski salvou 147 vidas judaicas durante a ocupação nazista. O número é conservador. Muitos sobreviventes nunca souberam o nome do seu salvador. Muitos registros foram destruídos, mas 147 é verificável por depoimentos documentados. Parte 9. O legado e as últimas lições. Józef Kowalski viveu 11 anos depois da guerra, morrendo em 1956, aos 86 anos. Nunca se casou de novo, nunca teve outros filhos, nunca falou publicamente sobre o que fez durante a guerra. Quando jornalistas quiseram entrevistá-lo nos anos 50, ele recusou. "Eu fiz o que qualquer polonês decente faria", dizia. Não tem história especial. Mas as pessoas que ele salvou não concordavam. Em 1953, um grupo de sobreviventes organizou uma cerimônia em Varsóvia, plantou uma árvore em sua homenagem e apresentou um testemunho documentando as ações dele. Józef foi a contragosto e disse apenas: "Eu construí coisas a vida toda. Móveis, estruturas, sistemas. Durante a guerra, eu construí salvação. É o mesmo trabalho. Só muda o material." Ele morreu dormindo, em 1956, no apartamento acima da oficina reconstruída, cercado de ferramentas de carpintaria e fotografias de Zofia e Marek. Em 1963, ele foi reconhecido póstumamente pelo Yad Vashem como justo entre as nações, a honra dada a não-judeus que arriscaram a vida salvando judeus durante o Holocausto. O prédio da Rua Copérnica 7 foi demolido em 1967, durante a reconstrução do pós-guerra. Mas antes da demolição, historiadores documentaram o esconderijo de forma minuciosa. Fotografias, medições, depoimentos de sobreviventes. Uma réplica do esconderijo foi construída no Museu Polin de História dos Judeus Poloneses, em Varsóvia. Visitantes podem entrar, ver o espaço impossivelmente pequeno e imaginar 67 pessoas espremidas ali durante 7 horas. A história de Józef representa algo mais profundo do que uma operação de resgate individual. Representa a resistência da perícia contra a ideologia. Os nazistas acreditavam na dominação pela força. Józef acreditava na sobrevivência pela habilidade. Os nazistas construíram um sistema industrial de morte sustentado por maquinaria moderna. Józef construiu um esconderijo usando técnicas de 1897. Experiência de 6 décadas e engenharia simples, aplicada com genialidade. No fim, a simplicidade derrotou a complexidade. O esconderijo que os nazistas buscaram por 7 horas era tão bem concebido, tão fundamentalmente correto, que se tornava invisível. As lições são muitas. A perícia importa. Józef conseguiu construir o esconderijo porque tinha 6 décadas de experiência em construção. Seu conhecimento de materiais, estruturas e mecanismos era profundo e, aplicado à salvação em vez de à carpintaria, tornou-se mortal para os inimigos. A simplicidade vence. O esconderijo não tinha tecnologia sofisticada. Era tijolo, argamassa e compreensão de como os seres humanos procuram. Simples, mas perfeitamente executado, derrota o complexo mal executado. A idade não é fraqueza. Józef tinha 70 a 75 anos no período mais ativo. Os nazistas o subestimavam por ser velho. Foi um erro fatal, porque décadas de experiência superavam o vigor da juventude. Redes resilientes funcionam.
A operação dele funcionou porque era descentralizada. Muitas casas seguras, muitos mensageiros, muitos pontos de apoio. Não existia um único ponto de falha. Moral como combustível. Joseph não fazia isso por dinheiro, glória ou ideologia política. Fazia porque era o certo. E essa pureza de motivo criava uma determinação que interrogadores nazistas não conseguiam quebrar. O encontro entre Hoffmann e Joseph, arrogância nazista versus competência polonesa, juventude versus experiência, força versus habilidade, simboliza um conflito maior. Hoffmann representava um sistema que acreditava que o poder definia o resultado. Joseph representava uma tradição que acreditava que a excelência definia o resultado. Hoffmann tinha soldados, armas e a autoridade de um Estado totalitário. Joseph tinha serra, martelo e 6 décadas de saber como construir coisas do jeito certo. Joseph venceu, não porque fosse mais forte, mas porque era melhor no seu ofício. A última palavra fica com o depoimento que Samuel Rosenbaum deu em 1961. Joseph Kowalski construiu a arca da nossa sinagoga em 1902. Construiu o esconderijo que salvou a minha família em 1941. É o mesmo ato de criação. Nos 2 casos, ele construiu um espaço onde o sagrado podia existir, protegido de um mundo que queria destruí-lo. Os nazistas queimaram a sinagoga em 1939. Destruíram a arca que Joseph tinha construído. Mas o esconderijo que ele fez sobreviveu por mais tempo do que o Terceiro Reich. As vidas que ele salvou geraram filhos, netos, gerações que não existiriam sem aquelas mãos. Quando eu penso em Joseph, eu não penso num herói. Eu penso num artesão. Um homem que construía coisas para durar e que aplicava o mesmo padrão a um móvel e a uma salvação. Para ele, não havia diferença. Qualidade era qualidade. Trabalho bem feito era trabalho bem feito. Essa atitude, simples, prática, sem grandiloquência, salvou mais vidas do que dezenas de operações mais dramáticas. Porque Joseph não tentava ser herói. Ele tentava fazer o trabalho dele direito. E o trabalho dele passou a ser salvar pessoas. Epílogo. O esconderijo de Joseph tinha 3 metros por 4, 12 metros quadrados. Naquele espaço impossivelmente pequeno, 147 vidas encontraram uma salvação temporária no caminho para uma sobrevivência definitiva. Os nazistas construíram Auschwitz, Treblinka, Sobibor, máquinas industriais para matar milhões. Contra isso, Joseph Kowalski construiu um quarto sob uma oficina de carpintaria, com tijolos velhos e o engenho de 70 anos. Um espaço pequeno, uma vitória imensa. A Gestapo zombou de um idoso até descobrir que ele escondia 15 famílias na sua oficina. Mas quando percebeu, já era tarde demais. As famílias já estavam seguras. O idoso já tinha vencido. Hoffmann passou 7 horas procurando um esconderijo a metros de distância. Nunca encontrou. Morreu em 1945 sem saber o quão perto esteve. Joseph passou 11 anos depois da guerra construindo móveis, vivendo em silêncio, recusando o reconhecimento. Morreu sabendo que 147 pessoas viviam por causa das suas mãos. No fim, a equação era simples. Um velho com uma serra contra um império com exércitos. O velho venceu porque construiu melhor do que o império destruiu. O esconderijo permanece na memória. As vidas continuam nos descendentes. O legado permanece na lição. Perícia aplicada com moral derrota poder aplicado sem ela. Os nazistas nunca suspeitaram que um carpinteiro de 70 anos pudesse derrotá-los. Nunca entenderam que 6 décadas construindo coisas do jeito certo criavam habilidades que podiam ser transferidas para construir salvação. E foi por isso que perderam.
Não para exércitos, não para táticas, mas para um idoso com artrite e princípios, construindo esconderijos tijolo por tijolo, salvando vidas uma família de cada vez. Uma oficina, um porão, 12 metros quadrados, 147 vidas. Uma vitória que nenhum exército poderia igualar.